Renda fixa, como funciona e quais os melhores investimentos, fora aqueles com liquidez diária, os melhores investimentos de renda fixa diversos para prazos maiores, para quem quer buscar um retorno, uma rentabilidade superior à rentabilidade do Tesouro Selic, da conta remunerada do Nubank, daquele CDB 100% do CDI. Nesse vídeo eu vou mostrar de forma bastante simples e prática, inclusive mostrando exemplos aqui de como você encontrar os melhores títulos de renda fixa e também como decidir entre pré-fixados, pós-fixados, títulos híbridos, IPCA+, e por aí vai. Bom, para começar, já que eu caprichei bastante no roteiro e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo assistindo ele até o final, eu já recomendo que você deixe seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e também se você ainda não for inscrito no canal, já considera fazer isso, se inscreve e ativa o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Então, bora para esse vídeo, que na verdade é uma resposta a um comentário que eu recebi em outro vídeo aqui do canal, um vídeo onde eu falava justamente sobre renda fixa com liquidez diária. Nesse vídeo eu vou falar sobre renda fixa que não tem liquidez diária, né? Aquela renda fixa pré-fixada ou mesmo pós-fixada para prazos mais longos, títulos híbridos, respondendo justamente a pergunta aqui do Everson Matter, que mandou o seguinte: bom dia, David Guedes, faz mais uma dessas aulas aí em vídeo para nos ajudar a fazer aplicações de renda fixa para nos proteger da inflação e ter um ganho sem risco nesse cenário em que vivemos. Qual dica de investimento para isso? LCI, CDB, Tesouro Pré, Selic? Não é para reserva de emergência, é para investimento, mas para conservadores que batalham para ganhar e guardar uma sobra de caixa e, se possível, na Nuinvest. Desde já agradecemos. Antes de tudo, Everson, muito obrigado pela pergunta. Se você também tiver alguma pergunta, alguma pedida sobre algum vídeo, pode deixar aqui nos comentários, fica à vontade para isso. Agora eu vou responder objetivamente, mas uma resposta um pouco mais completa a essa questão aqui, que é a questão justamente do vídeo, a pergunta do Everson. Bom, em primeiro lugar, a renda fixa não é só para os conservadores, né? Mas eu sei que boa parte dos que investem são sim mais conservadores e conscientes, né? No caso do Everson aqui, ele coloca que ele é conservador, eu também comecei com um perfil bastante conservador, hoje eu tenho um perfil bem mais arrojado, mas geralmente os investidores começam, principalmente aqueles que começam da maneira correta, mais conservadores, né? Então esse pode ser o seu caso nesse momento, mas mesmo que você não seja conservador, eu mesmo invisto em renda fixa tendo um perfil agressivo e sigo justamente isso que eu vou te explicar aqui para selecionar bons títulos, e eu vou te explicar também como é que ela funciona, como é que funcionam as diferenças dos títulos, e eu vou pegar aqui justamente aqueles mais populares, mais comuns e considerados mais seguros também, que são CDBs, LCIs e LCAs. A diferença entre os CDBs e LCIs e LCAs é que LCI e LCA, que são títulos do mercado imobiliário e do agronegócio, recebem incentivos e isenções fiscais, portanto você não tem imposto de renda incidente sobre os seus ganhos em LCI e LCA. Já no CDB existe esse imposto de renda. Isso não significa que um CDB vai te trazer uma rentabilidade inferior a LCI ou LCA, só por conta da isenção de imposto de renda que essas duas têm. Isso porque normalmente os CDBs equivalentes a LCIs e LCAs têm sim uma rentabilidade superior, então é importante sempre fazer esse cálculo, qual rende mais em qual período. Lembrando sempre que quando incide imposto de renda sobre renda fixa, a gente tem a tabela regressiva que está aparecendo na tela aí para você. Quanto maior o tempo que você deixa o investimento em renda fixa, menos você paga de imposto de renda. Outro detalhe introdutório aqui é que a renda fixa se chama renda fixa justamente porque ela não oscila. Embora a gente tenha isso nos títulos públicos, quando o resgate é antecipado, através da marcação a mercado, mas falando aqui exclusivamente de CDBs, LCIs e LCAs, você não tem o risco, por exemplo, de ver o rendimento negativo desses títulos, né? Por exemplo, se você investe R$1.000 em um CDB, você não vai ver esse CDB valendo R$900 daqui um determinado tempo ou no vencimento dele. Por se tratar de renda fixa, ele vai, além de guardar aqueles R$1.000 que você aplicou, vai ter sobre isso exatamente aquela rentabilidade contratada. Por exemplo, 10% ao ano num pré-fixado ou 120% do CDI num pós-fixado. Diferente da renda variável, que como o próprio nome já diz, varia, pode variar para cima, para baixo, não existe garantia nenhuma,
porque você não está contratando uma rentabilidade e sim você está investindo em algo completamente variável. Essa é a diferença de renda fixa e renda variável de uma maneira bem crua, bem básica e simples para você entender. Vou falar aqui agora sobre a segurança dos títulos de renda fixa. Quando a gente investe em renda fixa, não é só para a rentabilidade que tem que olhar, muito pelo contrário, você tem que ter a rentabilidade como apenas um dos pilares dos investimentos em renda fixa, cujos outros pilares são segurança e liquidez, que é em quanto tempo você consegue fazer aquilo virar dinheiro. E em se tratando de segurança, a gente tem uma característica em CDBs, LCIs e LCAs, que é a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil investidos por investidor e por instituição. Ou seja, se você tiver em instituições diferentes 250 mil reais investidos, você pode ter aí até R$1 milhão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Você pode investir em 4 instituições diferentes, com esse limite de 250 mil em cada, ainda assim você vai estar coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é um instrumento, né, um fundo fomentado pelos próprios bancos, pelas instituições financeiras, para cobrir eventuais quebras no mercado financeiro. Por exemplo, você investiu em um CDB de determinado banco e esse banco quebrou, faliu. Esse fundo garantidor de crédito vai cobrir aquele valor que você tinha aplicado, garantindo assim que você não fique no prejuízo e também ajudando na confiança em instituições financeiras no geral. Bom, mas o fundo garantidor de crédito não é um seguro, como muita gente diz por aí. Portanto, é uma camada a mais de segurança e a gente precisa, para ter um investimento de fato seguro em renda fixa, olhar também os dados do emissor, aquele banco para o qual você está emprestando o seu dinheiro. E quando a gente fala de segurança do emissor, é justamente para você não ir direto e reto nas maiores taxas, porque quem está pagando taxas maiores pode ser que esteja pagando essas taxas maiores justamente porque está precisando muito mais de crédito, tem mais urgência em captar esses valores, logo pode ser um sinal de que aquela instituição não está lá das mais saudáveis. E como é que a gente avalia isso? Bom, eu vou te mostrar aqui na prática como fazer isso, que é através do Banco Data. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder consultar também qualquer instituição financeira. Ele tem uma cobertura muito grande e tem dados muito importantes sobre essas instituições financeiras, principalmente relacionados à segurança desses bancos, tem também corretoras, enfim. Então, sempre que você quiser consultar a segurança de um emissor, se ele está realmente saudável ou não, você vem aqui no Banco Data e faz sua pesquisa. Eu peguei aqui de maneira extremamente aleatória e já coloquei aqui para não deixar o vídeo muito longo, o Banco Fibra, que foi o primeiro que apareceu aqui para mim numa busca rápida pelo site App Renda Fixa, já vou mostrar ele para você também, colocando aqui a No Invest. Então o primeiro título que apareceu aqui para mim, aquele com a maior rentabilidade, o CDB, foi justamente do Banco Fibra, por isso que eu joguei ele aqui, mas rapidamente eu quero te mostrar só que a gente tem aqui alguns indicadores de saúde desse banco, né, para saber se ele realmente tem um risco maior de crédito ou não. Nesse caso aqui a gente tem como principais indicadores índice de Basileia e índice de imobilização. Lembrando que para índice de imobilização, que tem a ver, por exemplo, com os imóveis desses bancos, ele acaba ficando meio distorcido aqui quando a gente está falando de bancos digitais, né? Os bancos digitais não têm muitas agências físicas, logo não tem muitos imóveis e aí acaba distorcendo um pouco. Mas esse aqui não tem como distorcer, que é o índice de Basileia. Basicamente, o índice de Basileia mostra quanto de patrimônio o banco tem em relação àquilo que ele emprestou. Ou seja, o banco trabalha com crédito, então cedendo o crédito, esse dinheiro emprestado ele tem determinado risco. E qual é o patrimônio que cobre esse risco de fato, né? Então, esse é o índice de Basileia. Por exemplo, nesse caso aqui do Banco Fibra, está em 11,7, então significa que para cada R$100 emprestados pelo banco, ele tem R$11,7 de patrimônio. Ou seja, ele está quase no limite aqui exigido pelo Banco Central, que é de 11%. E nesse caso aqui, analisando de maneira simples o índice de Basileia do Banco Fibra, ele já está numa região aqui um pouquinho mais perigosa, digamos assim, né? O ideal é que ele fique já nessa região verdinha aqui, ele está no laranja, quase indo para o vermelho aqui, então é um ponto de atenção.
Óbvio que não significa que você não deva de maneira alguma investir num CDB do Banco Fibra, mas significa que você tem que estar ciente de que esse banco tem um risco maior, então daqui a pouco você vai distribuir de maneira um pouco diferente, não vai colocar todos os ovos numa cesta só, principalmente numa cesta que tem um risco maior para o seu dinheiro. E além disso, no Banco Data, você consegue consultar outros dados aqui também, como histórico de lucro líquido, alguns gráficos para você acompanhar o histórico dos indicadores e vários outros dados aqui que você pode consultar em relação à instituição, até para ter uma segurança maior, para saber onde você está colocando lá o seu dinheiro, para quem você está emprestando o seu dinheiro, seja através de uma LCI, de uma LCA ou de um CDB. Um outro fator que você tem que pesar aí é o tempo do investimento. Por quê? Se você vai investir em uma instituição um pouquinho mais arriscada do que outras, em nome de uma rentabilidade maior, você investir nela por 2 anos é uma coisa, você investir nela por 10 anos é outra coisa. Se ela já está ali correndo algum risco, é muito mais fácil acontecer algo num prazo de 10 anos do que dentro de 2 anos. Bom, entendido isso, eu vou falar agora sobre pré-fixados, pós-fixados e híbridos. A diferença básica, e simplificando bastante aqui para você, inclusive se tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários, mas o pré-fixado é aquele que você já sabe exatamente quanto você vai receber no final. Ou seja, se eu tenho ali R$1.000 investidos, eu sei que esse investimento é por 1 ano e o CDB é pré-fixado rendendo 10% ao ano. Então eu sei que eu vou ter R$1.100 ao final do período e depois eu desconto o imposto de renda sobre esses R$100 de lucro. Simples assim. Agora, se eu tenho um título pós-fixado indexado ao CDI, significa que eu vou ter uma rentabilidade ligada diretamente ao CDI, que se tiver em 10% vai ser de 10%, mas se for a 12% vai aumentar e durante aquele período em que o CDI ficar em 12%, meu CDB também vai estar rendendo 12%. E se eventualmente o CDI, que acompanha muito de perto a taxa Selic, cair para 8%, nesse período o meu CDB também vai render esses 8%. Então ele vai acompanhando o CDI, vai rendendo 100% do CDI. Se for 120% do CDI, então ele vai render 120% daqueles 10, depois dos 12, depois dos 8. Da mesma forma, descontando o imposto de renda sobre o ganho, lembrando que se for uma LCI ou uma LCA, não tem incidência do imposto de renda. E os títulos híbridos, que são aqueles que têm, por exemplo, os mais comuns, IPCA mais alguma coisa. Então ele vai acompanhar as oscilações do IPCA, assim como eu citei aqui o CDI, no pós-fixado, ele vai acompanhar o IPCA, então se o IPCA estiver ali em 2%, ele vai estar rendendo 2%, se for a 5% vai render a 5%, se for a 10% vai render 10%, correspondentes ao IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então ele tem as duas coisas, por isso híbrido, né? Então a gente tem ali o IPCA, ou seja, a inflação, ele protege da inflação, e mais aquele pré-fixado, que pode ser, por exemplo, de 3, 4, 5, 6, 7, 8%, como a gente tem visto em alguns casos. Então se o IPCA no período, por exemplo, for de 7%, eu tiver um título que rende IPCA mais 7%, vai somar os dois, a rentabilidade total no final vai ficar em 14%. E esses títulos que rendem IPCA+, são a melhor proteção contra a inflação dentre todos os títulos que a gente tem. Então, se eu tenho uma perspectiva de inflação mais alta, uma inflação que está descontrolada, faz muito sentido eu ter um peso maior desse tipo de título na minha carteira de renda fixa. Bom, e qual deles rende mais? Qual é melhor? Na verdade, não tem um melhor dentre esses títulos. Pode ser que o pré-fixado renda mais em determinado cenário, pode ser que o CDI renda um pouco mais em determinado cenário, pode ser que o IPCA+, seja o melhor dentre todos em um outro cenário. Isso vai depender muito da taxa de inflação, que tem ligação direta aqui com os IPCA+, e também com o CDI, porque quanto maior a inflação, maior a taxa Selic tende a ser, e o CDI, como acompanha a taxa Selic, também tende a subir. E também o oposto acontece, ou seja, se eu tenho em determinado período um CDB rendendo 10% ao ano e naquele período o CDI ficou em 5%, por mais que eu tenha um CDB rendendo 120% do CDI e que ele fosse bom há um tempo atrás, ele vai render bem menos do que esse pré-fixado, porque nesse caso 120% do CDI
correspondem a 6% no ano. Aliás, sobre essa parte, se você quiser um vídeo bem detalhado mostrando os cenários, fazendo comparações entre pré, pós e híbridos, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo com maiores detalhes sobre isso aqui, bem focado em rendimento em diferentes cenários para todos esses tipos de títulos de renda fixa. Agora vamos lá para exemplos na Nuinvest. Conforme foi solicitado no comentário que eu li lá no começo do vídeo, o Everson queria exemplos alternativos justamente ao Nubank, se possível na própria Nuinvest. Imagino que ele tivesse conta na Nuinvest, então para responder de maneira mais completa ao Everson, eu vou mostrar os exemplos na Nuinvest, que é uma corretora de valores, e aí você pode comparar na sua corretora. Só quero mostrar a ferramenta aqui para você poder comparar esses investimentos em renda fixa. Bom, eu estou aqui no site aplicativo Renda Fixa, não é só o aplicativo, você consegue consultar aqui as ferramentas também na versão web, e aí eu já selecionei aqui títulos somente da Nuinvest. Apareceram aqui 165 títulos disponíveis, as opções que eu tenho para investimento em renda fixa lá na corretora Nuinvest. E aí eu posso selecionar aqui somente com FGC. Prazo de vencimento eu não vou alterar aqui. A alíquota de imposto de renda também não vou alterar. Isso aqui já falei antes que tem a ver com o tempo. O grau de risco, existe um filtro aqui de grau de risco também, o chamado rating das instituições financeiras. É também uma maneira de filtrar aqui, não só através do Banco Data, mas também através das próprias corretoras de valores. Eu posso, por exemplo, colocar aqui moderado, e aqui eu posso escolher, por exemplo, os indexadores, ou seja, se eu quero atrelado ao CDI, ao IPCA, se eu quero um pré-fixado, enfim. Eu vou colocar aqui aplicar, para a gente já ver todos os títulos disponíveis aí na data que eu estou gravando esse vídeo. Então o que aparece aqui para a gente? Alguns CDBs, já em primeiro lugar, porque eu falei do Banco Fibra aqui, está aparecendo já, é o primeiro que aparece. E aqui a gente tem algumas opções. Por exemplo, aqui eu tenho títulos rendendo IPCA mais 7,7%. Então são os títulos híbridos, tenho boas opções aqui em termos de rentabilidade, cabe analisar o todo, como eu falei anteriormente. Tem aqui também títulos... Bom, só está aparecendo IPCA aqui, até o momento. Aqui, 120% do CDI, tem exemplos também, esse CDB do Banco Master, um vencimento longo, 1.800 dias. Vou ter aqui também pré-fixados, vamos ver se eu acho algum pré-fixado aqui. Deixa eu ver se eu passo por algum pré-fixado. Com percentuais do CDI. Outro detalhe é que aqui a gente consegue fazer uma comparação do CDB com a LCI, como eu falei anteriormente, então você consegue comparar a rentabilidade. Eu encontrei aqui alguns títulos pré rendendo 15,2% ao ano. CDB também do Banco Master aqui. Olha só. Will Bank aqui também, 15,1%, 15,1%, 15,1%, enfim, eu tenho opções de pré-fixados, pós-fixados e títulos híbridos. Cabe montar uma carteira analisando a segurança dos ativos, como eu falei no início, não pode ir só por rentabilidade, então analisa a segurança, analisa também os prazos, a liquidez, quando você quer o dinheiro, também em relação ao risco, como eu falei anteriormente, e monta uma carteira de bons investimentos de renda fixa, ou seja, não dependa só de um cenário. Tenha títulos pré-fixados, tenha títulos pós-fixados e tenha títulos híbridos. Quem monta uma carteira bem diversificada dorme tranquilo. Muita gente investiu, por exemplo, no passado em títulos pré-fixados que estavam pagando lá 8%, 9%, achando que estava fazendo uma grande coisa, quando a nossa taxa Selic estava, não muito tempo atrás, cerca de 1 ano e meio, 2 no máximo, lá em 2%, 2,5%. Ou seja, parecia que investir no CDI naquele momento era muito ruim, e de fato era, exatamente naquele momento, mas teve muita gente que se abraçou em títulos muito longos, como eu falei aqui, citei exemplos, de você pegar títulos, por exemplo, para 10 anos, e aí pegou lá um pré-fixado rendendo 9% ao ano, ou seja, de lá para cá a pessoa perdeu para inflação, ou seja, ela não está nem ganhando dinheiro, ela está perdendo para inflação, fora o custo de oportunidade
esses outros vários títulos rendendo muito mais. E não significa que o cenário ali na frente não vai ser também de títulos rendendo mais do que esses que estão rendendo agora. Então, é importante, além de montar uma carteira diversificada para não depender de cenários exclusivos, que você também reparta os seus aportes. Não pega lá, tenho 10 mil reais para investir, vou investir tudo agora, vou escolher 3 CDBs aqui e vou colocar todo esse valor aqui direto nesses títulos. Não faz isso, porque se você fizer isso, você vai estar correndo um risco desnecessário. Então, a melhor estratégia nesse caso é você ter calma, acompanhar um pouco o mercado, colocar alguns títulos na carteira e montar essa diversificação sem pressa, justamente porque podem e vão surgir boas oportunidades. Outra questão para você fazer bons investimentos é que você mantenha o hábito de investir com regularidade, ou seja, de preferência todos os meses, independente de quais investimentos você vai escolher, mas montando uma boa carteira de investimentos. E falando especificamente em renda fixa, busca sempre essa melhor relação entre risco e retorno. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo e recomendo que você já fique aqui comigo nesse próximo vídeo, onde eu explico em detalhes, de uma maneira que você nunca mais vai esquecer, a diferença entre pré-fixado e pós-fixado. A gente se vê no próximo, um forte abraço e até lá!